Por um lado, há profecias da destruição da cidade nos evangelhos de Jerusalém? Há. Por outro lado, você está inventando uma história. Que se é inventado, Nosso Senhor não profetizou coisa nenhuma. Não é verdade? Foi tudo inventado. E aí você fala lá, você inventa lá que ele profetizou. E você não fala e olha como aconteceu? Se Jerusalém já tivesse sido destruída, a profecia é inventada. Eu estou escrevendo 100 anos depois. Estou inventando que aquele Jesus que eu estou inventando, que ele profetizava, curava, tralalá, eu estou inventando que ele profetizou que a cidade ia ser destruída. E eu não escrevo no texto como efetivamente aconteceu. Seria muito estranho. Porque então, se foi bem depois, Jerusalém, que foi destruída no ano 70, já estaria destruída. A pessoa inventando a profecia poria naturalmente a realização da profecia. Como São Mateus faz com outras coisas. Ele fala, isso aconteceu porque estava dito que eis que o teu rei vem a ti montado num jumento. E ele fala, aconteceu. Ele entrou montado num jumento. A grande profecia para pôr era a queda de Jerusalém. E aí não há nenhuma referência ao evento. Aí eu vou dar, tem um outro argumento, ainda de crítica interna, muito interessante, que está num livro que eu recomendo para vocês. Chama-se A Testemunha Ocular de Jesus. Tem tradução para o português. E é muito interessante. Tem estudos do Claude Tremontin. Eu até comprei um estudo mais sério dele, um original de 400 páginas. Nem me lembro mais em que língua, acho que em francês. Mas aí tive que ceder à minha incompetência. A maior parte está em grego. Então eu não pude aproveitar. Mas esse livro, A Testemunha Ocular de Jesus, não é assim. É um livro de divulgação. E é muito interessante. E ele se dedica a mostrar como, assim como dizia a tradição, sob o texto grego, porque a gente só tem textos gregos dos evangelhos, não há nenhuma versão de texto do evangelho que não seja grego, nós só temos textos gregos. Mas ele se dedica a mostrar como, sob o texto grego do evangelho de São Mateus, existe hebraico. Entende como seria? Como se eu pegasse um texto escrito em português e fosse mostrando para vocês que aquilo é uma tradução do inglês. Por causa da escolha de certos vocabulários, por causa da colocação das palavras. Porque isso acontece. Mesmo um brasileiro, por exemplo, que fale bem inglês, provavelmente um especialista vai perceber que a língua original dele é português, por causa de certas escolhas. Certas palavras que, por exemplo, vão ser raras no inglês, mas são mais próximas da palavra portuguesa. Essas coisas são, digamos, relativamente fáceis de verificar para especialistas. E o Tremontin, ele dá vários argumentos, mostrando que tem hebraico sob o grego do Evangelho de São Mateus, um que eu me lembro particularmente, porque eu achei muito interessante, e que só um grande especialista em línguas dessa região podia descobrir, é o trecho tão discutido, em que Nosso Senhor diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o trecho é complicado por quê? Porque passar um camelo no fundo de uma agulha não é difícil,
é impossível. Nosso Senhor estaria dizendo que é impossível os ricos se salvarem. Que seria uma coisa muito estranha, porque há vários ricos santos no Antigo Testamento. E Lázaro também era rico e era grande amigo de Nosso Senhor. Então, o trecho é sempre muito difícil, há muitas explicações, inclusive, que Nosso Senhor estaria se referindo a uma certa porta de Jerusalém, que era estreita e que era chamada de agulha. Há muitas explicações. O Tremontin, ele diz que, como vocês sabem, o hebreu, o aramaico, né, que era a língua que Nosso Senhor falava todo dia, mas são línguas de raiz hebreia, né, de raiz hebraica. É uma língua muito antiga. As línguas muito antigas, uma das coisas que acontecem conforme as línguas envelhecem é a perda das vogais. Toda língua mais velha tem menos vogais do que as línguas mais novas. É por isso, por exemplo, que em Portugal, o português de Portugal é muito mais velho do que o nosso. O que eu quero dizer com isso? Que o português de Portugal tem uma evolução linear. O português foi criado, apareceu por volta do século XI, XII, e em Portugal ele continuou evoluindo normalmente como uma língua evolui. E por isso vocês veem que o português de Portugal tem muito poucas vogais. Eles dizem, por exemplo, o meu nome, né, um dos meus nomes de solteira é Pereira. E meu pai sempre debochava de mim, meu pai que era português, sempre debochava de mim quando eu dizia que eu me chamava Pereira de Miranda. Porque ele dizia Pereira. Ele já tinha eliminado vários es, assim como o francês eliminou os es. Mesmo o Pereira, já não era Pereira, que nem a gente fala, o A bem aberto. As línguas, conforme elas envelhecem, elas tendem à medialização. Nós temos a vogal mais aberta a mais fechada U. Quanto mais uma língua envelhece, mais ela vai ficando só com a vogal média, vai ficando tudo que a gente vê muito no inglês, no francês, no português de Portugal. Por que nós aqui temos uma língua mais nova? Porque toda língua transplantada breca. Então, por exemplo, os japoneses de Bastos falam japonês do começo do século XIX. Se chegam japoneses hoje em Bastos e vêm as comunidades falando japonês, e lá tem muita gente que fala japonês, eles mantiveram a cultura, mas é como se nós encontrássemos gente falando a língua de Machado de Assis. Nós estranharíamos muito. Os japoneses do Japão estranham muito o japonês de Bastos, porque a comunidade transplantada para a língua. Então, nós continuamos falando português do século XVI. O Canadá continua falando francês do século XVII, porque a comunidade transplantada breca. Bom, isso tudo para dizer que o hebreu é uma língua muito antiga. Tem muito poucas vogais. E, sobretudo, não tem vogais. Parece que recentemente tem, né? Puseram lá uns pinguinhos no hebraico para dizer qual é a vogal. Mas o hebraico, as línguas hebraicas tradicionais não têm vogais na escrita, se escrevem só as consoantes. E, segundo o Tremontin, há um regionalismo nazareno em que a palavra corda tem exatamente as mesmas consoantes que a palavra camelo do hebraico. Então, o que Nosso Senhor teria dito com um regionalismo da terra dele é que é mais fácil passar uma corda no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. O que parece fazer muito mais sentido, não é? Porque por que pensar num camelo no fundo de uma agulha? Não tem nada, nenhuma relação. Mas uma corda é fácil de passar no fundo de uma agulha? Não. Mas é possível? É. O que você precisa fazer? Ela precisa se desfazer.